Presidente da República alerta que reduzir ainda mais o IVA afundaria a economia. Supostos dissidentes da Renamo criam um movimento para derrubar o Suf Momadi. Antigos mambas acusam a Federação Moçambicana de Futebol de ser insensível ao impedir a presença dos mambinhas em provas internacionais. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que reduzir ainda mais o IVA seria afundar a economia. De visita à província de Tete, Filipe Nunes lembrou que a implementação das medidas de estímulo à economia vai exigir coragem e compreensão profundas. Cada um tem a veia, então essa veia tem que dar mais no seu setor. O Presidente da República reagiu nesta sexta-feira, na província de Tete, às lamentações sobre as novas medidas de estímulo à economia. Filipe Nunes explica o quão arriscado é reduzir mais do que já se fez, o IVA. Nós queremos mudar, exigir alguma coragem. Eu tenho escutado alguma discussão hoje. Diminuir IVA para 14 ou para 12, eu não faço de uma governação populista para agradar. Não podemos lesar a economia do país para depois pegarmos a cabeça de que decidimos precipitadamente. O próprio processo vai ser responsável em trazer soluções e em cada momento dizer o que queremos fazer. Na sua visita a Tete, o chefe do Estado mostrou-se preocupado com a exportação ilegal da madeira na província. Vocês, por vezes, estão perante uma questão que nós já sabemos o que fazem. Tiram madeira de Tete, mandam para Zâmbia, ou Zimbábue, ou Malawi, mas o Zâmbia tem mais que ver. E entra aqui como se fosse madeira em trânsito para o porto de Nacala, para sair. Madeira vossa. Estamos a perder dinheiro. Por que a madeira minha tem que ser vendida como do João? Por que o João próprio não tem madeira dele? Mas isso é só com conivência, porque não estou a ver a madeira sair uma a uma, ou ouvi dizer que a província escreveu tábuas de bicicletas. O fluxo é enorme, para um porto movimentar quantas bicicletas seriam. Então vocês ali podem perceber que fungulando matos. Fungula mais para ver. E todos nós estamos a chorar aqui de carteiras. Então é fundamental isso no nosso lado. Nunes quer ainda que Tete volte a produzir trigo para reduzir a dependência do país. Estudem o seio da agricultura, são jovens, fica muito bonito ver, são jovens. A possibilidade de produzirmos trigo, já houve iniciativas aqui, não se rendam. Para dizer, não, tentamos, porque é uma espécie de trigo, se quiserem com alguma agressividade, o trigo vai sair. Testes de solo não se fazem em 30 anos. Tira-se o solo, vai-se testar, o que depois vai-se ver que tipo de crescimento pode ser, que condições. Vamos arrancar. Para não estarmos a gritar sem necessidade, porque estamos a aprender agora. Vamos aprender. Alguém que trabalha com mão direita, quando a mão direita não pode, leva muito pouco tempo para escrever com a outra mão. Então nós temos que levar muito pouco tempo para produzirmos trigo, não andarmos com teorias dos analistas que depois nos fazem de adormecer. Na reunião com o Executivo Provincial e a Secretaria do Estado, Filipe Nunes exortou aos dirigentes a estarem orientados para os resultados. O académico Paulo Wash diz que o combate ao terrorismo não deve ser apenas por via militar. Refletindo sobre os desafios da criação da SADC há 30 anos, o professor de Relações Internacionais reiterou que é preciso criar desenvolvimento nas zonas de conflito.
Os chefes de Estado e de Governo da SADC decidiram esta quarta-feira, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, estender a missão da SAMIM por um ano em Moçambique, no combate ao terrorismo. Ao mesmo tempo que há desafios. O especialista em relações internacionais, Paulo Ash, entende que o combate ao fenômeno não deve ser apenas militar. Que é uma relação muito profunda entre a segurança e a economia e vice-versa. Ela se manifesta de forma muito clara. Por isso que o combate ao terrorismo não é apenas um combate que tem que acontecer do ponto de vista militar apenas, como a SAMIM está lá e também o Ruanda e as Forças Armadas, mas também tem que acontecer do ponto de vista econômico, no sentido de que aqueles que escapam a esta carnificina dos terroristas encontrem um espaço econômico sustentável. Entretanto, para o académico, o apoio da região na recuperação da paz e estabilidade em Moçambique demonstra a consolidação do Bloco da África Austral. É impensável há 30 anos uma organização que pudesse ajudar um país membro a se desfazer de qualquer que fosse o tipo de ameaça. Os países africanos enfrentavam um contexto de instabilidade interna, chamava normalmente guerras civis ou golpes de Estado. Era um período de guerras civis ou de golpe de Estado. Hoje já não temos guerra civil ou golpe de Estado. No caso do terrorismo, não é necessariamente uma guerra civil ou golpe de Estado, é um novo tipo de guerras que surgiu com o fim da Guerra Fria. Então, todos esses elementos mostram que a SADC percorreu os caminhos que deveria percorrer, consolida-se na medida do possível e tem as suas forças e as suas fraquezas. Dificuldades de acesso às zonas de conflito e a falta de financiamento criam constrangimento para que as organizações humanitárias que possam apoiar os deslocados que estão em Cabo Delgado. O aumento do número de deslocados vítimas do conflito armado em Cabo Delgado tem dificultado a atuação das organizações humanitárias, principalmente devido à falta de financiamento. As necessidades humanitárias da população civil afetada pelo conflito armado são enormes. São pessoas que deixam suas casas em busca de segurança e se deslocam para outros distritos, para outros vilarejos, são hospedadas na casa de familiares, de pessoas conhecidas que muito generosamente recebem essas pessoas, porém essas famílias que hospedam, as famílias residentes, muitas vezes já vivem em situações precárias ou são muito numerosas, então o que já era difícil se torna ainda mais difícil. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que ainda enfrenta dificuldades no acesso seguro aos locais de conflito, o que dificulta o apoio. Em Cabo Delgado, nós temos acesso às áreas onde as pessoas afetadas pelo conflito, onde elas chegam, por exemplo, Pemba, Montepuez, Uíbo. Porém, existem áreas em que nós ainda estamos tentando ter esse acesso seguro, porque sem segurança nós não podemos chegar a essas áreas. Mariana Camarote falava esta sexta-feira no âmbito das celebrações do Dia Mundial Humanitário, numa altura em que o conflito em Cabo Delgado já deslocou mais de 970 mil pessoas. As organizações de apoio humanitário dizem que é urgente a criação de centros de trânsito e de reassentamento em Cabo Delgado para reduzir a superlotação, falta de serviços, falta de água e as práticas sanitárias e de higiene negativas. O comandante do Serviço Nacional de Salvação Pública diz que a nova lei do SENSAP é clara e a sua implementação vai avançar. O instrumento determina a punição a quem filmar acidentes antes de contactar os bombeiros. A nova lei do Serviço Nacional de Salvação Pública prevê multas para quem filmar e divulgar imagens sobre acidentes sem antes contactar os bombeiros para prestar socorro. Não existe essa infração. Os juristas Uriel Menete e Passo Cambleje dizem que a medida não tem fundamentação legal e não é clara. O único artigo que fala de incumprimento de exigências é o artigo 18. E neste artigo não consta absolutamente nada relativamente à possibilidade de eu filmar e não informar. Não consta sequer uma sanção concreta por eu não informar. É uma questão que nós pensamos que, nos termos em que aparece, portanto, na lei,
entanto, nesta nova lei de SENSAP, parece muito vaga. Como é que serão aplicadas essas multas? Quais são os critérios que se vão usar para chegar à conclusão de que alguém filmou tanto e não prestou auxílio? Já o comandante nacional dos bombeiros rebate e diz que a nova lei é ética. Esses juristas, é melhor perguntar a eles por que eles questionam. Porque a verdade é aquela que está ali na lei. Trata-se de uma questão ética. Abdul Yusuf explica que a nova lei é também de cidadania. Se há alguém que está a precisar de socorro e eu venho só apenas filmar, estou a fazer o quê? Há um incêndio, em vez de comunicar os bombeiros, estou a filmar. Qual é o objetivo? Queremos atingir o quê com isso? Portanto, é mais para corrigir, é uma questão ética. Cidadania, se nós precisamos de apoiar alguém que está a precisar do nosso socorro, vamos primeiro informar. Depois podemos filmar o que a gente quiser filmar, mas socorrendo. A Lei de Proteção contra Incêndios foi aprovada em dezembro passado e está em curso a elaboração do regulamento para a sua implementação. Supostos dissidentes da Renamo uniram-se para fundar o movimento Renamo Democrática. O grupo promete uma coligação forte da oposição para vencer o partido no poder. Nosso adversário é Frelimo. Eu até quando falo da Renamo peso a consciência. Chama-se Vitano Caetano Cingano. É natural de Marromeu, em Sofala. Diz ser membro da Renamo desde 1992 e explica a razão da criação da Renamo Democrática, RD. Resgatar a confiança do povo, dado o novo cenário que nos indica o regresso ao monopartidarismo por causa da apatia da oposição. Para o efeito, o movimento pretende acabar com a atual liderança da Renamo e criar uma coligação forte. Jacama morreu já tendo aprovado a coligação em torno do único candidato para 2019. 11 de junho de 2019, os partidos extraparlamentares foram aproximar ao presidente da Renamo, Yusuf Mamad. Queremos concorrer com a Renamo, não com divisão de lugar na Assembleia da República. É apoio à candidatura para objetivos governamentais. O Yusuf Mamad mandou ganhar disse: não quero. Questionamos a origem do financiamento do movimento. Os que ficaram desgastados com a imagem da Renamo são os mesmos que estão nos sustentar. Por isso, como me vê, estou bonito, estou limpo, porque tenho sustentáculo. Ainda digo mais, os nossos parceiros, quer da África, quer da Europa, estão à espera que as coisas aconteçam na base. E mais? Temos quadros que são deputados da Assembleia da República, temos membros dos conselhos provinciais que sustentarão isto. Mas nesse preciso momento, estamos para trabalhar com 128 delegados distritais. E nós vamos provar agora na nossa visita a Manica, Tete e Zambésia. Promete impressionar no dia da formalização do partido. Vamos registrar esse partido com mais de 10 mil. A minha meta é 20 mil assinaturas. Sobre a bandeira do movimento ser semelhante à da Renamo, nosso emblema justifica. A cara de André Machangaíssa tem que ser consumível. A cara de Afonso Dhlakama tem que ser consumível. E tem que ser estudada em Moçambique. Mas isso não vai criar confusão na hora do voto? É possível. O líder da RD diz ter experiência política e nega ter abandonado a Renamo há 10 anos. Quando o José Manteiga, como porta-voz da Renamo, tem coragem, no mínimo, que respeitasse a minha capacidade de liderança e gestão estratégica. Repetiu-se as eleições em Marromeu, quem dirigiu é Vitano Caetano Cingano. A liderança do movimento Renamo Democrática diz estar em processo de formalização como partido. E a Renamo, através do seu porta-voz, José Manteigas, diz que o movimento Renamo Democrática resulta de uma manipulação com o objetivo de destruir a Renamo. Todos nós sabemos que a Renamo tem inimigos. A Renamo, por cada sua pujança, por cada sua força, é um incômodo nesse país para algumas pessoas. E é óbvio que são usados com cidadãos, elementos, como instrumentos. Quem usa? Os tais que não querem bem da Renamo. Usa-se a esses compatriotas como instrumentos para
quer desviar as atenções da Renamo e desviar as atenções dos moçambicanos. Ele foi, por algum momento, membro da Comissão Política Nacional em representação dos jovens. O senhor Cingano saiu da Renamo há mais de uma década. Depois de ter saído da Renamo, mesmo com o presidente Afonso Dhlakama em vida, ele já não estava na Renamo. Deixou de militar na Renamo. Filiou-se ao PDD, quando foi da fundação do PDD. Depois, saiu do PDD, foi se filiar ao MDM. Não sabemos que conflitos ele teve lá, mas a verdade é que, muito recentemente, o senhor Vitano Cingano foi preso porque foi, incriminado de uso e porte de arma ilegal. Para nós, nem sequer as autoridades competentes deviam tomar em consideração. E mais, é uma grande ilegalidade, é uma grande ilegitimidade aparecer a ostentar os símbolos da Renamo, a ostentar os heróis parecidos. Não, é que trouxe lá a bandeira da Renamo, todos nós vimos, a ostentar a figura dos saudosos presidentes André Massanguese e Afonso Dhlakama, de uma forma ilegítima, desrespeitante. Inhambane é a quarta província do país com mais crianças envolvidas no trabalho infantil. A província é uma das principais fontes de tráfico de crianças para o trabalho infantil e para a exploração sexual. Basta apenas circular um pouco pelas ruas para encontrar crianças que são usadas para o comércio e são pagas por isso. Por outro lado, mulheres, muitas delas com menos de 18 anos, são levadas até a vizinha África do Sul para servir de empregadas domésticas ou ainda para a exploração sexual. Nós continuamos a ter registro em outras províncias de pessoas vítimas deste crime, quer para a exploração para trabalho forçado, quer para a prostituição, oriundas da nossa província, o que mostra que ainda somos um lugar de fonte de recrutamento deste mal. Um mal que, segundo o Ministério Público, ganha terreno devido às fragilidades das fronteiras moçambicanas. Moçambique é considerado um país de fonte, trânsito e, em menor escala, de destino de pessoas, principalmente para exploração sexual e trabalho forçado, sendo que a extensão e porosidade das nossas fronteiras facilita tanto a entrada e saída de pessoas, tornando o nosso país vulnerável para o tráfico de seres humanos. A Plano Internacional defende que, mais do que apenas punir os infratores, deve-se trabalhar na prevenção do mal. A punição severa pode reprimir, mas também temos que olhar as questões de fundo que têm a ver com normas sociais, não é? Não é só uma questão de punição, mas também temos que fazer perceber, trabalhar junto com a comunidade, que alguma coisa eles fazem como se fosse normal, mas nós precisamos de perceber que antes já acontecia, mas agora já temos consciência que isto é prejudicial para a criança, então precisamos de mudar a forma de agir. No ano passado, um jovem foi condenado a 20 anos de prisão por tráfico de pessoas, depois que foi encontrado a transportar ilegalmente 17 pessoas, incluindo crianças. As vítimas eram levadas para a vizinha África do Sul, onde seriam exploradas para o trabalho forçado e prostituição. Estes dados foram revelados durante o seminário de Grupo de Referência de Proteção à Criança, Combate ao Tráfico de Pessoas e Migração Ilegal. Cerca de 4.000 viaturas de transporte público de passageiros foram registradas para a instalação do sistema de bilhética eletrónica. O sistema é a principal condição para o pagamento do subsídio ao passageiro. Ainda não há clareza de quando é que a bilhética eletrónica começa a ser montada nos transportes semicoletivos da área metropolitana do Grande Maputo. Mas já há 2 modelos de sistemas que estão a ser avaliados, dadas as características dos carros. Estamos para os esquastas, por exemplo, entre a colocação física do equipamento perto da porta. Esta colocação física é importante para evitar que haja movimentação deste equipamento. Porque é importante ressaltar que o equipamento todo inclui, por exemplo, um GPS
mesmo para o posicionamento geográfico e também para o monitoramento, aquilo que é o sistema de controle que nós temos aqui interno. Mas também estamos a ver a possibilidade de, em alguns casos, a colocação de um dispositivo que seja de mão, um dispositivo que cabe na mão da pessoa. A ideia aqui é facilitar aquilo que seriam as transações. O uso da bilhética eletrônica e plataformas de moeda eletrônica são essenciais para o acesso ao subsídio ao passageiro. E a meta é registrar 500 mil passageiros ao sistema. Até agora estão inscritos 214 mil em toda a área metropolitana, onde só 110 mil utilizadores já levantaram seus cartões Famba. Todos os passageiros inscritos na plataforma de bilhética eletrônica, através das cabines, disponíveis, portanto, as 49 cabines, todos os inscritos nesta, com cartão ou sem cartão, vão poder receber o benefício. Aqueles que têm cartão recebem diretamente no cartão, aqueles que ainda não têm cartão por algum motivo vão receber por via de carteiras móveis. Em 426 autocarros já tinha sido instalada a bilhética eletrônica e quase na totalidade o sistema foi danificado. Neste momento que estamos a fazer a reativação, já temos 160 autocarros em estado operacional, total operacional, o que significa que os nossos passageiros podem usar estes 160 autocarros. Os restantes autocarros estamos a fazer intervenção em dependendo da situação da gravidade do problema que encontramos lá. A inscrição dos passageiros no sistema de bilhética eletrônica é a condição para beneficiar-se do subsídio ao passageiro, que ainda não tem data para sua entrada em funcionamento. O terminal rodoviário do Albazine está degradado. Os transportadores dizem que o problema tem dificultado o embarque e desembarque de passageiros. Célia trabalha aqui no terminal de Albazine, na província de Maputo, onde para chegar depende do transporte público. Ela nota com preocupação a ausência de condições neste local. Aqui nem tem sombra, nem tem nada para poderem sentar, nem bancos, conforme o senhor está a ver. Sim, mesmo nós aqui, quando há chuva, às vezes nem trabalhamos por causa das condições. São mais de 40 autocarros que todos os dias daqui partem e chegam para embarcar e desembarcar passageiros. O ponto de acesso e saída do terminal é dos mais críticos, onde faltam rampas e o recinto todo ele desnivelado e com buracos. Estamos a trabalhar em péssimas condições. Conforme visto na entrada, está degradado. Nos dias de chuva, dificilmente a gente entra aqui. Isto fica tudo alargado. Então, as condições são péssimas. É aqui que nós estragamos os carros todos, as ponteiras, as barras de direção, as mangas de eixo, as bambas, as cruzetas, os apoios do veio, etc, etc. Porque até nem é só este problema aqui. Temos também ali a saída, como temos também a Rua 9. Que é bastante desgastante esta situação. A Agência Metropolitana de Transporte de Maputo diz estar a trabalhar com diferentes entidades governamentais para resolver o problema. Tudo depende da existência de recursos. Estamos cientes, sim, que o terminal ali onde está não está bem. Foi localizado um espaço lá no Zintava, que é de interesse também dos moradores lá, que se possa passar para o Zintava, mas tudo isso é um trabalho que ainda requer mobilização de recursos. E no mesmo local exerce a atividade comercial e venda de refeições em condições não adequadas. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique lidera a delegação do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC, que está a observar as eleições angolanas. A CNE diz que o escrutínio está muito bem organizado, apesar de haver limitação da circulação dos observadores. Este é o grupo que representa comissões eleitorais de 9 países da SADC e que está em Luanda para observar as eleições angolanas. A delegação é presidida pela Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, que constatou boa organização na sua congênere angolana. É extraordinário. Em termos de equipamentos, vimos mais ou menos um pouco mais de 1000 computadores deu para nos ver que nível de preparação em termos de tecnologia. Na preparação, todas as forças vivas em Angola estão preparadas para tornar essas eleições em uma festa.
No entanto, o número de observadores internacionais está limitado por lei a apenas 50 e nacionais a 2.000. Os locais a observar as eleições é igualmente indicado pela CNE angolana, pelo que não nos conforta como tal, né? Como observação. Devíamos ter liberdade de irmos observar onde achamos que temos que ir observar. Mas esta imposição, ainda que seja legal, não nos deixa assim com aquele âmbito, com aquela amplitude para responder àquilo que é a lei da observação eleitoral. Por isso, este é já um ponto a constar do relatório final da observação do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC. O que vamos fazer é recomendar à CNE para que se adote como é feito aqui ao nível da região, porque esta conduta ou esta lei é exclusiva de Angola, diferentemente do Zimbábue, da África do Sul. Uma vez credenciado o observador, está credenciado para todas as províncias, todas as assembleias de voto, portanto tem liberdade de ir observar onde bem a organização acha que pode chegar. A esta delegação foi apenas permitida observar eleições em Luanda. O académico angolano Augusto Santana defende que há uma disputa renhida entre o MPLA e a UNITA na corrida às eleições de 24 de agosto. Santana acredita que, independentemente do vencedor, não haverá maioria absoluta no parlamento. Augusto Santana trabalha com matérias eleitorais desde 1995 e em diversos países da SADC. Há 2 anos está a dirigir um programa que visa fortalecer a capacidade dos partidos políticos, não só em Angola, como em outros 6 países da SADC. Foi no âmbito desse projeto que formou técnicos de 8 partidos que estão a disputar as eleições em Angola em questões como elaboração de manifestos eleitorais, equidade de género nas listas dos candidatos, entre outras matérias. E o resultado disso, de estar à vista. Melhorou um pouco, comparada, na verdade, com os 2 últimos pleitos, no sentido que alguns partidos já tiveram esse cuidado de elaborar melhor os seus programas e manifestos e também nos tempos de antena empregarem profissionais e meios mais sofisticados, digamos assim, para atingir o público. Santana é dos que não acredita em resultados antecipados, por considerar haver vários fatores que dificultam saber de antemão quem será o vencedor das eleições, mas tem uma certeza. Vai ser uma boa eleição do ponto de vista de disputa dos votos. E sendo assim, vai também ser benéfico para a nossa democracia, porque seja quem for o partido que ganhar, vai ter um número de deputados mais equilibrado, próximo do outro, que vai permitir, na verdade, aquelas negociações políticas que permitem que o país avance. Aponta igualmente falhas que podem manchar a eleição, sobretudo relacionado ao recenseamento eleitoral. Por alguma falha, os falecidos continuam nos cadernos de eleitores. E fala-se num número como 2 milhões de pessoas falecidas que ainda constam dos cadernos de eleitores. Também uma outra questão, ainda no âmbito do registro, tem a ver com pessoas que estão deslocadas das suas áreas de residência em relação à área onde vão votar. Tem gente que, por exemplo, vive aqui na capital, em Luanda, e que está indicada para votar numa outra província. Há também a limitação de observadores. Só estão a ser acreditados 2.000 nacionais e apenas 50 estrangeiros para um total de mais de 25.000 assembleias de voto. E isso cria ambiente para desconfianças. Eu acredito que vai haver alguma contestação em função dos resultados. Portanto, e sinto mais isso da parte dos apoiantes da UNITA, né? Que acham que o MPLA só pode perder. Mas a democracia não é assim. E termina deixando uma mensagem aos atores políticos angolanos. Nós temos que fortalecer os nossos sistemas políticos para permitir que os nossos sistemas econômicos cresçam e ali darmos uma vida diferente ao nosso povo. Quer dizer, ficamos séculos e séculos a lutar para dar uma vida diferente ao nosso povo. E agora que temos a oportunidade, continuamos a fazer com que esse povo continue ainda a sofrer. Quer dizer, a mim
entristece-me bastante ver jovens a morrerem no mar porque estão a seguir antigas potências coloniais para encontrar um nível de vida diferente. Quer dizer, então, por que terá valido lutar tanto? Acho que é uma coisa que me entristece bastante. Vamos apelar ao voto, mas vamos apelar que mantenhamos a paz e a reconciliação nacional. A Comissão Nacional de Eleições de Angola considera imoral o apelo da UNITA aos eleitores para não abandonarem os locais de votação após o processo. A Comissão Eleitoral diz que não tinha como retirar os mortos dos cadernos eleitorais porque não pode editar a base de dados que recebeu do governo. A UNITA insiste com a palavra de ordem votou sentou. E a CNE local juntou-se aos outros partidos para condenar esta ordem. Este apelo que se faz aos cidadãos de permanecerem nas assembleias de voto, mesmo depois do seu exercício do direito de voto, no contexto em que é feito e com a intencionalidade que lhe está subjacente, é imoral. É imoral, mas é motivado pela desconfiança de possível fraude em curso. Estima-se que nos cadernos eleitorais há mais de 2 milhões de mortos que se mantêm inscritos. A CNE diz ter trabalhado com uma base de dados fornecida pelo governo e não pode mexê-la. Tal como ele é recebido do Executivo, portanto do Ministério da Administração do Território, a Comissão Nacional Eleitoral serve-se dele única e simplesmente para a elaboração dos cadernos eleitorais. E, por esse facto, como o recebe somente em modo de leitura, a Comissão Nacional Eleitoral não sabe e não está em condições de dizer quantos falecidos lá se encontram. Tem também uma impossibilidade, não só material, mas legal, de algum modo fazer a purga, ou, como também se costuma dizer, a limpeza dos mortos do ficheiro. Nega, por outro lado, que tenha havido transferência de eleitores para locais distantes das suas residências habituais e avança uma hipótese para esse entendimento. Algumas assembleias de voto que funcionassem em instalações precárias tenham sido desativadas. Existindo uma instalação com melhores condições, pode ter ocorrido que a Assembleia de Votos tenha sido desativada e colocada então nessa instalação nova, mas claro que sempre no mesmo raio de ação da residência do eleitor. Quanto ao limite fixado de apenas 2.000 observadores nacionais e 50 internacionais para pouco mais de 25.000 assembleias de voto, a CNE tem a seguinte explicação. Não há uma relação direta, uma de proporcionalidade entre o número de mesas de voto ou de eleitores com o número de observadores eleitorais. E recorda que, para além de delegados de candidatura, todos os partidos concorrentes podiam também ter indicado observadores à sua escolha. Do conjunto do total de 8 concorrentes, portanto 8 formações políticas apuradas pelo Tribunal Constitucional para concorrerem às eleições gerais, somente o partido político MPLA solicitou à Comissão Nacional Eleitoral a formulação de convites. Na lei eleitoral angolana, não se prevê voto especial, que normalmente é destinado a todos que irão trabalhar no processo fora das áreas de residência. Pelo que aqueles agentes da Polícia Nacional ou os militares que, no quadro do desenvolvimento das suas atividades, tiverem sido movimentados para cumprir o seu dever em outros locais, é claro que ali há uma impossibilidade direta desses poderem exercer o seu direito de voto. As eleições angolanas acontecem próxima quarta-feira, ou seja, daqui a mais 5 dias. O Jornal da Noite estabelece agora contacto em direto com o jornalista Francisco Mandato, a partir de Luanda. Mandato, boa noite. Quais são as incidências que marcam esta contagem regressiva rumo a este pleito eleitoral? Boa noite, António Tiwa. De fato, mesmo últimos momentos desta campanha eleitoral que termina na segunda-feira. E por essa razão o MPLA vai encerrar a sua campanha já este sábado, amanhã aqui nos arredores portanto, de Luanda, com um comício que vai marcar esta caminhada de 30 dias de campanha eleitoral. E no sábado, domingo, portanto, o seu candidato presidencial, João Lourenço, prometeu participar do culto ecumênico
que é organizado pelas igrejas angolanas e algumas organizações da sociedade civil, que é para rezar para que essas eleições sejam ou decoram em ambiente de paz, de reconciliação e ambiente de muita passividade. O candidato da UNITA continua a percorrer as províncias, chegou há pouco tempo, esta noite, a Banza Congo, portanto, onde vai amanhã ter um comício popular, portanto, fazendo a sua campanha eleitoral, e deverá continuar também, provavelmente, vai participar neste culto ecumênico de domingo, ainda não temos a confirmação. E vai encerrar a campanha na segunda-feira, também aqui em Luanda, nos arredores de Luanda, portanto, onde vai também fazer um grande comício popular. Portanto, estes são a agenda destes últimos dias da campanha eleitoral, numa altura em que intensifica-se, por exemplo, a acreditação dos observadores, dos jornalistas, que cada vez mais chegam a Luanda para poder fazer a cobertura desta campanha eleitoral. António Tiwa. Obrigado, Pedro Amba e Francisco Mandata, a partir de Luanda, na atualização para e passo do processo eleitoral rumo às quintas presidenciais angolanas. E com esta atualização, o Jornal da Noite sai para intervalo, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, veja o câmbio do dia. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. Pedro Carvalho é o novo administrador delegado do Absa Bank Moçambique. Carvalho vai assumir funções no dia 1 de setembro próximo. Atualmente, desempenha as funções de diretor executivo da Banca de Retalho e Negócios da instituição financeira. Pedro Carvalho é a nova aposta para o cargo de administrador delegado do Absa Bank Moçambique. No cargo, substitui Rui Barros, segundo uma nota de imprensa do banco. Contou para a sua nomeação a sua experiência e conhecimento do sistema bancário moçambicano, adquirida ao longo dos últimos 8 anos no Absa Bank Moçambique. A presidente do Conselho de Administração do Absa Bank Moçambique, Luísa Diogo, também citada pelo comunicado, destaca a experiência de Carvalho como gestor e, mais recentemente, como líder da Banca de Retalho e Negócios no banco. Será a pessoa certa para liderar o banco na próxima fase de crescimento, dando continuidade natural ao trabalho que foi feito até então. O nomeado tem um vasto currículo no setor bancário. Antes de se juntar ao Absa Bank em 2014, foi diretor da área internacional e expansão no Grupo Atlântico em Angola, após ter sido diretor-geral e diretor de projetos especiais para o Atlântico Europa. Carvalho fez parte da equipa de gestão que liderou a operação de mudança do Barclays África para a Absa em Moçambique. Por seu turno, Rui Barros, que é administrador delegado desde 2014, deixa o cargo neste mês de agosto. Processos criminais contra albinos poderão ser mais céleres. Esta é uma das novidades da proposta do novo plano de ação multissetorial sobre o albinismo. O tempo passa, mas a situação da pessoa com albinismo praticamente não muda no país. De forma contínua, rejeitada, marginalizada, desfavorecida de oportunidades e, em certos casos, vistas como se fosse um papel descartável. Mas isso pode ficar para trás com o novo plano de ação validado esta sexta-feira. A proposta prevê melhorias na vida das pessoas com albinismo. Uma vez identificados casos de cancro de pele, tem sido difícil garantir o tratamento por falta de equipamento apropriado e pessoal especializado. Muitos casos de raptos ou assassinatos envolvendo a morte de pessoas com albinismo são encaminhados a autoridades competentes e estes ficam no seu silêncio profundo. Poucas vezes são esclarecidos pelas autoridades de justiça em tempo útil. Neste contexto, mereceriam especial atenção por parte de quem é de direito. As ideias já estão escritas, mas algumas organizações querem que saiam do papel para a prática. O plano multissectorial realmente é inclusivo e considera as ações necessárias
reais para responder aos desafios que as pessoas com albinismo e a sociedade moçambicana enfrentam. O novo plano de ação está melhor ajustado à realidade atual que o de 2015. O Ministério da Justiça quer que toda pessoa com albinismo se sinta protegida. O plano de ação presta a ser validado neste evento demonstra o esforço do governo na criação de condições para enfrentar os desafios que minam o desenvolvimento e exercício de direitos humanos da pessoa com albinismo. O documento será submetido ao Conselho de Ministros nos próximos dias para aprovação. Prevê-se que entre em vigor no próximo ano e seja válido até 2027. No desporto, destacamos que a falta de fundos vai impedir a participação da Seleção Nacional Sub-23 no CAN da categoria. O anúncio foi feito pela Federação Moçambicana de Futebol. E antigos jogadores da Seleção Nacional e jornalistas acusam a Federação Moçambicana de Futebol de ser insensível ao impedir a participação dos mambinhas em competições internacionais. Os mesmos dizem ainda que as justificações do organismo são infundadas. É mais um momento negro na história do futebol nacional, considera Tico Tico, antigo capitão da seleção de Moçambique. Para o ex-Mamba, esta decisão reflete o valor que o órgão que gera o futebol dá às camadas de formação. Uma notícia dessas cai que nem uma bomba, por isso é que as pessoas estão todas surpresas. Como é que isto é possível? Porque pensamos que já está tudo bem e de repente... Portanto, esse vai e vem e para... que em algum momento mancha, não é, o nosso futebol. O antigo defesa da Seleção Nacional, Tomás Inguane, diz que é dever da FMF encontrar soluções para os problemas por si identificados. Era preciso que a direção da Federação Moçambicana de Futebol encontrasse soluções, não esgotar, ir atrás. Olha, há várias empresas. Para o jornalista desportivo Adão Matimbe, Moçambique vai em contramão das diretrizes da CAF sobre a formação. Matimbe diz mais, nem questões financeiras nem as paragens do Moçambola devem ser a justificação. Planificação é igual à orçamentação das atividades. Então, essas atividades que foram planificadas e que até serviam de bandeira do atual presidente da Federação deviam também vir acompanhadas por alguma orçamentação. É um argumento falacioso, porque os jogadores de Moçambola, muitos deles que vão às seleções nacionais, são jogadores que estão acima da faixa de sub-23 anos. São jogadores que têm mais do que essa idade. Devia estar tudo orçamentado, porque não é no próprio dia em que se descobre que não há dinheiro, porque no início do ano é aprovado um orçamento e no dia do sorteio é anunciada a desistência. Se havia orçamento que foi aprovado, tem que ser executado. Se não havia dinheiro, já se devia ter informado há muito tempo. Tudo isto acontece depois de virmos de um período em que durante cerca de 2 anos, por causa da pandemia, não houve competição nos níveis de base. E é mau porque passamos uma imagem, infelizmente, de um país que não tem uma orientação de base para aquilo que quer fazer com a sua formação. Lembre-se que o selecionador nacional Chiquinho Conde já estava a preparar o CAN Sub-23, tendo avançado que iria trabalhar com jogadores a evoluir, na sua maioria, no estrangeiro. Pela segunda vez consecutiva, o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou uma visita para Moçambique. Em território nacional, Marcelo Rebelo de Sousa iria participar na reabertura da Catedral Velha de Quelimane. E esta notícia leva ao jornal a mais um intervalo, mas antes conheça a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 29 graus e mínima de 18. Xai-Xai, 28 graus de máxima e 19 de mínima. Inhambane, 28 graus de máxima e 15 de mínima. Céu pouco nublado, localmente limpo. Possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 29 graus e mínima de 16. Chimoio, 27 graus de máxima e 11 de mínima. Quelimane, 31 graus de máxima e 17 de mínima. E Tete,
34 graus de máxima e 18 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado, neblinas ou nevoeiros matinais, possibilidade de chuvas fracas locais. Na região norte, Nampula vai registrar uma máxima de 32 graus e mínima de 17, Lixinga 27 graus de máxima e 10 de mínima e Pemba 30 graus de máxima e 20 de mínima. Céu geralmente pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais, ventos de nordeste a noroeste, fraco a moderado. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite e continuamos com o desporto. A STV transmite amanhã às 16 horas o jogo Crystal Palace e Aston Villa, inserido na terceira jornada da Liga Inglesa de Futebol. Para trás o desporto, por motivos alheios à nossa vontade, não teremos hoje o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Entretanto, não deixe de acompanhar logo a seguir ao Jornal da Noite, na STV Notícias, o Noite Informativa. Vamos receber hoje em estúdio o presidente interino da Renamo Democrática, o partido ou o movimento recém-criado que se pretende transformar em partido para derrubar o Sufmomat e também concorrer nos próximos pleitos eleitorais. Não perca esta análise com o presidente interino, com os nossos convidados às sextas-feiras e também olhar a outros temas que marcam a atualidade. O Jornal da Noite fica por aqui. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.